Vamos lá, meus amiguinhos! Já estou aqui na Bandeirantes, próximo do programa Os Donos da Bola, mas quero gravar um post ainda sobre o que nós vimos ontem entre Fluminense e Olímpia, porque é inegável que o torcedor do Internacional, depois da vitória por 1-0 fora de casa, já está focado na semifinal. É óbvio que vai ter que garantir na próxima terça-feira, mas vamos combinar que um passo gigante foi dado, né? E, portanto, é bem natural e até óbvio que se analise o que vem pela frente. E ontem, Fluminense e Olímpia, com vitória do Fluminense por 2-0, me mostrou, na minha concepção, algo que talvez não seja o mesmo que vocês estão pensando. Vá lá. Né? Lembrando antes que estamos aqui sempre para KTO, olha aí, né? O código Ribeiro, você tem um free bet legal, aposte com responsabilidade. O site é para maiores de 18 anos. KTO, vá lá em kto.com.br. Gente, o Fluminense venceu por 2-0. O Olímpia se postou, ao meu ver, em linhas baixas demais, abdicou completamente de atacar, foi fazê-lo somente depois de tomar o segundo gol, e aí realmente a coisa ficou complicada para o time paraguaio. Que o Fluminense tem mais time que o Olímpia, bom, não temos nenhuma dúvida disso, né? O que nós temos aqui observar aí é por isso a razão desse post, o que seria, entre aspas, melhor para o Internacional, ou menos difícil para o Inter enfrentar num caso de uma semifinal. E aí está a diferença, talvez, de muitos, né? É verdade que, se for o Fluminense, o Internacional joga a segunda em casa, por força do regulamento e do histórico na fase de grupos. Se for o Olímpia, jogaria a segunda fora. O que, convenhamos, né, é, teoricamente, pelo menos eu acho, mais complicado. Mas eu vou dizer para você o seguinte: quem olha só o jogo que aconteceu no Maracanã vai dizer o seguinte: bom, pera aí um pouquinho, Ribeiro. O Fluminense tem muito mais time que o Olímpia, né? Fez 2-0, poderia ter feito mais, né? O Olímpia ficou completamente, né, nas linhas baixas. O Fernando Diniz, inclusive, até ousou, fez 4 atacantes, né? Colocando André e Ganso para armar e defender, e o resto foi tudo para frente, os laterais em diagonal pelo meio, ou seja, o Fluminense tomou conta completamente do campo adversário, né? E o Olímpia não conseguiu sair, né? E o Fluminense acabou desperdiçando algumas oportunidades, mas fez um placar de 2-0. Poderia ter feito mais, porque no mínimo 2 gols perdeu claramente, e isso teria dado uma tranquilidade maior. Eu quero dizer para vocês que eu não acho que o Fluminense tenha garantido a sua classificação, embora admita que é uma vantagem expressiva. E por quê? Porque, não se enganem, na próxima semana, lá no Paraguai, o jogo será completamente diferente, né? O Olímpia vai forçar, especialmente a bola aérea, porque quando se tem pouca qualidade, você vai em fundamentos básicos, né? Muita marcação, muita segunda bola e dele bola aérea para tentar suplantar a zaga adversária. O Bolívar é assim, né? E o Olímpia, mesmo que seja um time melhor do que foi outrora, ainda tem muitos limites técnicos. Ah, mas eliminou o Flamengo. Como é que eliminou? Com 3 gols de bola aérea, né? Então, claro que o Fluminense tem uma grande vantagem, mas eu não sei se o Fluminense, com um time leve que tem, vai suportar a pressão que vai acontecer lá no Paraguai. Ainda assim, eu quero dizer para vocês que eu, pessoalmente, prefiro o Fluminense como adversário para o Internacional. Mas, Ribeiro, o Fluminense é melhor, né? Pois eu vou dizer, e não é só pelo fato do Inter jogar em casa a segunda. Também é, também é. Eu acho que o Internacional pode fazer um enfrentamento com o Fluminense mais equilibrado dentro de campo. Por quê? Porque se o Inter enfrentar o Olímpia, ele vai. Eu não acho que o Internacional vai ter grandes facilidades para fazer placar no primeiro jogo, né? Porque, na minha concepção, o Internacional, embora esteja na Libertadores sendo muito competente, não tem a mesma qualidade do Fluminense, por exemplo, né? Qualidade técnica, para suplantar linhas baixas. O time do Internacional é um time que rende mais, na minha opinião, mais reativo do que propositivo. Sendo assim, o jogo lá no Paraguai decisivo seria muito complicado para o Internacional.
E contra o Fluminense, não. Contra o Fluminense, o Inter jogaria a primeira e aí poderia utilizar o que tem de melhor na sua expressão tática, né? E aí sim voltar vivo para aqui. Aí sim fazer um jogo decisivo contra o Fluminense do Beira-Rio com a força da torcida e garantir vaga na final. O Fluminense é um time mais leve, né? Menos matreiro, né? Não vou nem falar dos aspectos políticos da Conmebol, do Paraguai, do Olímpia, enfim, tá? Mas enfim, na Libertadores tudo tem que ser levado em consideração. Mas eu considero que, por mais que o Fluminense possa ter assim, olha o Fluminense e tal, eu ainda acho que num confronto entre brasileiros seria o melhor para o Internacional. Teria maiores possibilidades, ao meu ver, de garantir uma vaga para a finalíssima. É óbvio, tem que garantir com o Bolívar e depois, né, ver o seu adversário. Eu preferiria o Fluminense. E você? Preferiria quem para enfrentar numa semifinal, caso o Inter, né, garanta realmente na próxima terça-feira a sua vaga para a fase da competição? Dúvidas existem e sempre haverá. Isso faz parte do jogo. Tá bem? Hoje não teve rock bola, talvez no post mais tarde, porque eu já estou aqui na Bandeirantes, né? E aguardo a sua participação aí. Tamo junto. Valeu?